O rapper e magnata da indústria musical, Sean Combs, ou P. Diddy, como é mais conhecido, protagonizou um dos maiores escândalos dos últimos tempos. O empresário foi acusado de crimes como agressão, extorsão, abuso e até tráfico de pessoas, transgressões que estão entre as práticas mais hediondas que um ser humano pode cometer. Diddy está preso desde setembro do ano passado e seu julgamento está marcado para maio deste ano. Nesse tempo, seu caso permaneceu relativamente estável, sobretudo depois que as primeiras denúncias vieram à tona. Alguns integrantes de sua família foram investigados, como seus filhos, assim como outras pessoas, famosas ou não, que sempre estavam à sua volta. Tirando isso, não houve grandes revelações. Isso até o início do mês de fevereiro, quando uma plataforma de streaming lançou um documentário sobre o caso, contendo vários depoimentos de pessoas que conheciam, testemunharam ou foram vítimas dos abusos de P. Diddy. Várias coisas levantadas por essa série não poderão ser usadas no julgamento, mas são importantes para aqueles que já sofreram nas garras do músico. Por isso, nós acreditamos que elas precisam ser ouvidas. E é exatamente isso que viemos fazer. Nós iremos te apresentar as principais novidades reveladas sobre o caso. Coisas bizarras, inacreditáveis, que aparentemente sempre fizeram parte da carreira e do repertório do rapper. Acompanhe conosco, fique ligado para não perder nenhum detalhe. Como a maioria de nós já sabe, tudo isso começou com as denúncias de Cassandra Ventura, a ex-companheira de Diddy. Em novembro de 23, Cassie, como é mais conhecida, entrou com uma ação civil afirmando que havia sofrido abusos e agressões durante todo o seu relacionamento, e foram mais de 10 anos, de 2007 a 2018. Além disso, ela declarou que havia sido violentada em diversas ocasiões e que também teria sido obrigada a participar dos freak-offs, as festas, com performances sexuais que o rapper promovia. Esses eventos eram bastante famosos entre as celebridades e, inclusive, já foram citados diversas vezes em filmes, músicas e entrevistas. Sean Combs negou as acusações. Propôs um acordo com Cassie, que foi firmado fora dos tribunais. A maioria das fontes cita que esse acordo envolveu o pagamento de uma indenização, mas não ficou totalmente claro se isso realmente aconteceu e qual teria sido o valor. Mas e se o objetivo de Diddy era silenciar suas vítimas, felizmente isso não aconteceu. Ainda no mês de novembro de 2023, outras 2 pessoas ofereceram denúncias contra o empresário, Joy Dickerson Neal e Liza Gardner. Elas foram motivadas pela coragem de Cassandra e também pela Adult Survivors Act, a Lei dos Sobreviventes Adultos, uma legislação promulgada em maio de 2022 no estado de Nova York, que permitiu que vítimas de violência sexual pudessem mover ações mesmo que o prazo de prescrição dos crimes já tivesse expirado. Isso permitiu que outros crimes viessem à tona, como o fato de uma dessas vítimas ser menor de idade na época, e ajudou a perceber que essas coisas aconteciam há muito mais tempo do que se imaginava, há mais de 30 anos. Ao longo do tempo, mais e mais denúncias foram surgindo. Em maio de 2024, outro escândalo. O canal americano CNN obteve e divulgou um vídeo em que Diddy agride sua ex-companheira Cassie no corredor de um hotel. O fato aconteceu em março de 2016 e havia sido citado na denúncia da cantora, mas até então ninguém sabia da existência das filmagens. Os investigadores então perceberam que poderia haver um esquema muito maior ao redor dessas denúncias e que seria preciso ir a fundo para entender o que estava acontecendo. Tudo isso fez com que Sean Combs fosse finalmente preso no dia 16 de setembro de 2024. Os agentes federais o capturaram em um hotel em Nova York. E algumas fontes afirmam que eles não sabiam quem estavam perseguindo, pois havia o risco da operação ser desmantelada ou sabotada por conta de um suposto esquema de suborno que o deixava imune a esse tipo de investigação, algo realmente surpreendente. Mas depois de perder esse véu de proteção, não havia mais nada que pudesse proteger o rapper de encarar a justiça. As denúncias e investigações mostraram que Diddy sempre cometeu crimes como estes, inclusive no início de sua carreira, algo que fica bastante evidente no documentário que mencionamos. Um dos primeiros depoimentos foi de um ex-aluno da Universidade Howard, lugar onde Sean Combs se matriculou
para estudar administração. O ex-colega disse que Diddy já exibia comportamentos abusivos e chegou até a agredir uma mulher com um cinto quando ela se recusou a fazer o que ele queria. O depoimento também mostra como ele era persuasivo, manipulador, coercitivo, já que ele teria conseguido sair impune desse episódio. E tudo isso foi corroborado com a fala de Tim Patterson, um amigo de infância de Combs. Patterson disse que as relações do músico com as mulheres sempre foram estranhas, inclusive quando parecia que tudo estava bem. O ex-amigo disse que Diddy era extremamente sexualizado em seus relacionamentos e que ele mesmo já teria levado ex-companheiras do empresário até suas casas depois de presenciar alguma briga. Vários outros depoimentos endossam esse tipo de comportamento e até dizem que Combs sempre foi abusivo enquanto esteve com Misa Hilton, a estilista, que é a mãe do seu primeiro filho. Várias declarações também mostram como Diddy aparentemente sempre foi agressivo. Um dos casos mais emblemáticos foi o de um ex-produtor de shows que diz ter sido perseguido pelo rapper depois de usar uma camiseta da Death Row East, uma gravadora que era rival da empresa chefiada por Combs. Esse caso possui um contexto bastante emblemático, já que ele retrata a rivalidade entre Costa Leste e Oeste na cena musical daquela época. Rivalidade que, inclusive, foi a causa de vários crimes violentos em que o nome de Diddy esteve envolvido. Mas isso não pode ser usado como desculpa, pois o temperamento explosivo do empresário foi relatado em situações muito mais simples do que essa. A jornalista musical Danielle Smith, por exemplo, disse que foi ameaçada e perseguida por P. Diddy depois de ter recusado mostrar a ele a foto escolhida para ser a capa de uma revista em que ela trabalhava. Essa era a política editorial da empresa, e Daniel não quis abrir uma exceção para ele, algo que ele aparentemente recebeu como uma ofensa. O caso envolvendo Steve Stutz também foi mostrado na série documental, algo que praticamente não havia sido falado até então. Há alguns anos, a empresa onde Steve trabalhava como produtor ficou responsável pela gravação de um clipe de Sean Combs. Na época, o músico não gostou de alguns trechos e pediu para que eles fossem alterados. No entanto, o material foi enviado para ser exibido em um canal antes que as alterações pudessem ter sido feitas, o que deixou Diddy furioso. O rapper perseguiu, ameaçou, agrediu Steve Stutz por conta disso e até chegou a ser julgado por seu crime. No entanto, ao invés de uma punição realmente efetiva, ele conseguiu escapar apenas com a indicação para participar de um seminário para controle de raiva, com um único dia de duração, ou seja, ele ficou praticamente impune. O documentário também trouxe depoimentos de Walter Fedderson e Nathaniel Reuben, pessoas que estiveram envolvidas em um dos episódios mais emblemáticos de P. Diddy, o tiroteio na boate Club New York, em 1999. Naquela época, Diddy ainda namorava a cantora e atriz Jennifer Lopez, que inclusive estava com ele naquela noite. Naquela ocasião, quando a comitiva de P. Diddy já estava de saída, Combs acidentalmente esbarrou em outro cliente, derramando nele um pouco da bebida que estava na garrafa que ele levava consigo. O problema é que este homem era Matthew Allen, um valentão conhecido como Scar, que significa cicatriz em português. Os ânimos se exaltaram e vários tiros foram disparados durante a confusão, deixando pelo menos 3 pessoas feridas: Sean Combs, Jennifer Lopez, seu segurança e um protegido. Shine fugiram em um carro do empresário. Aliás, eles estavam justamente comemorando o lançamento de um disco gravado por Shine sob a tutela de Diddy naquela noite. A polícia conseguiu alcançar o carro do rapper em pouco tempo, mas ele conseguiu sair ileso depois de responsabilizar o seu protegido. Na verdade, antes de tudo, Diddy ofereceu R$50 mil para o motorista assumir que a arma era dele, como ele contou na série documental, mas ele se recusou e testemunhou contra um músico no julgamento. Outras pessoas também foram ouvidas, como Nathaniel Reuben, que foi uma das vítimas. Ela disse que viu Sean Combs disparando a arma quando foi atingida, mas nem mesmo isso foi suficiente para ele ser condenado. Ambos, tanto o motorista quanto a mulher, tiveram que fugir depois do julgamento para não sofrer represálias. A série documental ainda conta com a participação de Rodney Leroy Jones, ex-produtor de Diddy, que também foi abusado por ele.
Roger Bonds, ex-segurança, Mayla Morales, ex-maquiadora, Jordan Chaton, ex-cozinheira, enfim, várias pessoas que trabalharam diretamente com Sean Combs e testemunharam várias das atrocidades que ele cometeu contra elas mesmas ou contra outras pessoas. Nesse sentido, um dos relatos mais importantes talvez tenha sido do ex-assistente Phil Pines, que além de presenciar todos os crimes cometidos pelo ex-patrão, também foi coagido a participar de uma de suas festas malucas, se relacionando com uma mulher contra sua vontade apenas para provar sua lealdade. Phil conta um pouco como era sua rotina de trabalho e chega a mostrar alguns áudios mostrando as exigências que Diddy fazia, como listas de compras de itens para serem usados em suas festas. Alguns desses áudios vazados também haviam sido enviados por sua ex-chefe imediata, a responsável pela equipe de staffs de Sean Combs. Uma das solicitações mais bizarras era quando Diddy pedia uma limpeza de emergência, o que significava que ele havia destruído um quarto de hotel, ferido uma pessoa, ou precisava esconder algum vestígio de um crime. Com tudo isso, ficou ainda mais claro como os crimes cometidos pelo músico e empresário faziam parte de um esquema muito maior do que imaginávamos. Só nos resta esperar pelo julgamento. E que o poder que ele conseguia exercer sobre a polícia e a mídia não consiga influenciar as pessoas responsáveis por conceder a punição que lhe é devida.